Desde já, Franco, em nome de Jesus, abençoamos sua vida, declaramos graça de Deus, que os teus lábios proclamem aquilo que vem do trono do Pai, nossos corações estejam abertos para ouvir, sensíveis, e também poder participar naquilo que o Espírito Santo estiver nos enchendo também. Em nome de Jesus. Seja assim. Amém. Em nome de Jesus. Desse jeito. Aleluia. O Franco é um amigo que eu ganhei aí na caminhada. Acho que eu conheço o Franco, eu me aproximei dele em 2006, talvez, 2007. Teve lá em reunião nossa várias vezes, nos abençoando bastante. Pude estar com ele na casa dele em alguns momentos, ouvindo dele, me aconselhando. Um irmão mais velho aí que eu tenho e que caminhou próximo da gente no Rio. O Carlos estava junto na época, quando a gente se aproximou do Franco. Eu acho que foi até o Carlos que me apresentou o Franco. Né, Carlos? E você é bem-vindo, Franco, viu, querido? Muito bem-vindo. Fica Obrigado, querido. Amém? Amém. Eu acho que nós nos conectamos quando você ainda andava com manga. Isso mesmo. Lá na Barra, no Recreio ali. Isso mesmo. Ali foi aquele tempo, 2006, 2007, deve ter sido esse tempo mesmo. Faz um tempinho já. Amém. Bem, eu queria fazer uma introdução com vocês, tá? Bem livre e também atendendo aí uma carga que o Anderson tocou um pouquinho antes da gente entrar aqui pelo Zoom. Não sei se todos estão me ouvindo bem. Vocês já identificaram que eu sou carioca e, além de carioca, eu tenho um sotaque assim fechado, né? Minha voz não coopera muito. Então, eu me esforço bastante para ser compreendido, falando português. E quando eu tento outras línguas, piora a coisa, entendeu? Aí piora, só milagre da interpretação mesmo. Então, vou devagar aqui. E, como eu falei aqui, como a gente já combinou, e o Evaldo deixou aberto para vocês, havendo dúvida, havendo alguma coisa importante que você julga aportar, eu acho que é legal a gente aproveitar. Por quê? Porque essa ferramenta permite a interação, né? Diferente quando a gente está numa live, em outro momento que só um fala, ou dois no máximo, e a maioria ouve sem poder participar. Uma vez que a gente está com essa ferramenta, a gente pode fazer como a gente faz com a igreja em casa, né? Eu acredito até que o DNA da igreja é esse, é a interação, é a participação, é a pergunta, né? É o vai e vem, né? Então, eu acredito nisso e eu acho que a gente podia aproveitar para fortalecer o DNA da igreja. Alguns dias atrás, eu precisei usar pela primeira vez essa ferramenta aqui que a gente está usando, e também precisei fazer uma live. Eu acho que foi a primeira vez que eu fiz uma live na minha vida, né? Quando veio a quarentena, o isolamento social, eu precisei me pronunciar para os pastores do meu vínculo. Desde o ano de 2002, eu fui separado pelo presbitério da igreja no Rio de Janeiro para me ocupar e me dedicar à supervisão da obra extralocal, e desde então eu tenho feito isso de uma forma oficial, né? A igreja ali que se reúne em Santíssimo, basicamente, me designou com essa missão, então eu estou com essa missão. Só que em 2015 eu vim morar em Curitiba, né, para atender também uma necessidade, porque um dos pastores aqui de Curitiba, o mais maduro dos pastores, a esposa dele ficou enferma e depois veio a falecer, mas no período que ela estava muito enferma, nós vimos que Deus não estava respondendo às nossas orações assim como a gente esperava, né? Deus não estava atendendo o nosso pedido, mas crendo na soberania do Senhor, crendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, nós também respondemos nos trasladando para Curitiba, vindo morar em Curitiba para atender aquela igreja, conversando com o Mitian, nos dá cobertura aqui também, e com o presbitério. Os irmãos acharam importante eu vir com minha esposa para cá. Meus filhos já estavam casados, né? Então estávamos sozinhos, só Dedê e eu. Não sei quantos aqui experimentam isso assim. O casal está só os dois sem filhos, né? E sem netos, né? Que é o nosso caso. Eu vim morar aqui. E agora, no isolamento, com a quarentena, eu precisei falar com os irmãos, né?
E aí, depois disso, eu comecei, então, animado pela igreja, pelos vínculos no Brasil e fora dele, fazer umas lives assim a cada... No início era uma, pensei assim, vou fazer uma por semana. Mas o negócio foi ganhando uma dimensão muito absurda e eu precisei... Estou fazendo hoje uma coisa assim... Está ouvindo? Estão me ouvindo bem, não? Estamos ouvindo bem, Fran. Está ouvindo bem, tá. Então eu precisei fazer assim uma live por dia, praticamente. Tenho feito isso, é um exercício totalmente novo para mim. Então, chamo um pastor, converso com o pastor, tenho chamado um pastor de cada localidade, de cada cidade, do nosso vínculo, e aí eu me ocupo de saber também a carga dele. Então, a minha live é assim, eu ouço a carga dele e compartilho também um pouco daquilo que Deus está nos falando. Porque o que a gente percebe nesse momento que o mundo está é que todos querem ouvir Deus, de alguma forma, os cristãos, pelo menos, e tem também uma demanda de pessoas que não são cristãs, que se interessaram em ler a Bíblia, de começar... Tem acontecido isso, eu tenho ouvido vários testemunhos no Brasil de pessoas que querem, e também no Chile, de pessoas incrédulas que estão interessadas em ouvir a palavra. De alguma forma, estudarem as Escrituras, estão comprando Bíblia, pedindo alguém para explicar e tal. Tudo isso tem acontecido nesse tempo. Porque as pessoas julgam que é importante ouvir Deus. Nós, cristãos, deveríamos ter isso como estilo de vida nosso, né? A nossa vida devocional, o nosso sacerdócio. Ouvir Deus deveria ser para nós como a dieta de Jesus lá em João 4,34, que ele falou que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, é impossível fazer a vontade de alguém que você não ouve, né? Que você não sabe o que ele está falando, né? Então, deveria ser um estilo de vida para nós, uma vida quieta, uma vida além da quietude, uma solitude também, uma vida no quarto, uma vida de ouvir Deus de fato. E quando eu falo isso, eu me refiro a todos os cristãos, independente do que você faz na vida, né? Eu, às vezes, até me admiro, irmãos, como tem crente que passa tempo sem falar do que Deus está falando com ele. Eu, quando reúno a igreja em casa, e eu faço isso por prática já há vários anos, eu sempre abro para perguntar, eu sempre dou um espaço para ouvir os irmãos do que Deus está falando com eles. O que Deus está falando contigo? E aí eu ouço o irmão dizendo o que ele julga que Deus está falando com ele. E nessa prática aí, muita gente consegue edificar o corpo, comunicando aquilo que está ouvindo do Senhor, mas também se percebe que muita gente não sabe ainda ouvir Deus, nem sabe por onde começar, né? E tem gente que pergunta mesmo, olha, eu não consigo ouvir Deus, como é que é esse negócio? Ouvir Deus, como é que você ouve Deus? Eu acredito, então, que esse é o grande tema, né? Como ouvir Deus? Como ouvir Deus? De que forma eu ouço Deus? E aí a gente parte, então, para falar que a primeira forma, a primeira maneira, a maneira mais esplêndida, excelente de você ouvir Deus é por meio das Escrituras Sagradas. Você precisa ter comunhão com a palavra. O Espírito Santo, o Espírito de Deus que está em você, ele quer falar contigo por meio da palavra. Deus usa, em geral, irmãos, a palavra para falar conosco, e quando a gente vai na palavra, a gente descobre que Deus tem muitas formas de falar, inclusive a segunda provisão de Deus é o próprio corpo, a igreja. Então Deus usa a igreja para nos edificar, falando, gerando fé, não é porque a fé vem pelo ouvir, né? Então, mais do que nunca a gente precisa de fé para enfrentar esse momento, a gente precisa ouvir Deus realmente, porque a fé não é uma ideia, não é otimismo. Fé depende de uma palavra de Deus. Se Deus falar, nós temos fé. Se Deus não falar, nós temos, no máximo, uma presunção, entendeu? Somos presunçosos, e presunção é uma coisa e fé é outra coisa. A fé ela tem que estar fundamentada no que Deus fala. Confiança, esperança, fundamenta muito no que Deus é. Quem Deus é para nós. Mas fé não. Fé a gente precisa de uma palavra viva de Deus para crer e dizer, é isso que Deus está me falando, é por aqui que eu vou, né? Em alguns momentos Deus silencia, é verdade,
Deus silencia. Alguns antigos já batizaram esse silêncio de Deus de a noite escura da alma, né? A noite escura da alma. Mas, em geral, Deus fala. Graças a Deus, Deus sempre está falando, né? Quando Deus quer nos levar para uma experiência mais profunda com Ele, Ele silencia, né? Não é uma experiência agradável, não. Eu confesso a vocês. É muito ruim quando você tem que passar com Deus e Ele em silêncio, entendeu? Mas é uma forma de nos levar para uma dimensão maior de confiança, de conhecê-lo de um outro nível, de a gente lembrar tudo aquilo que Ele já falou conosco e a gente se fundamentar nas promessas dele para a nossa vida, entendeu? E é uma experiência ímpar, mas o momento agora a gente está falando de ouvir, né? Ouvir o Senhor. Então você vai na Escritura, porque esse é o momento, o Espírito Santo, em comunhão com a Escritura, comunhão com a gente, aquela comunhão plena, ouvindo Deus pela palavra. Mas também Deus usa a igreja. Deus usa a igreja e, em especial, Deus usa alguns ministérios também. Além dos irmãos que estão perto da gente, Deus constituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E nunca foi tão importante a gente vencer o nosso exclusivismo, né? E abrir porta também para ouvir irmãos que a gente julga que tem ministério do Senhor realmente, gente séria, que tem gente séria, tem um monte de gente falando bobagem, mas tem gente séria realmente. Ouvir essas pessoas do Senhor que falam da parte de Deus para cooperar conosco nessa hora. Então, a gente tem esses ministérios, a gente tem a própria obra que a gente faz, porque quem trabalha na obra de fazer discípulos aprende muito por estar fazendo discípulo e por estar sendo discipulado. Então, a gente ouve Deus na própria obra. Quando você se entrega a Deus para cuidar de alguém, você cresce espiritualmente, porque Deus fala muito contigo durante a execução dessa obra. E Deus usa também, amados, modelos inspiradores para a nossa vida, gente que Deus conecta na nossa vida, que nos inspira a ir mais longe, gente que tem uma maneira especial de tocar a nossa vida. E, por fim, Deus também usa as circunstâncias da vida, né? Deus fala conosco nas provas, e as provas, normalmente, elas estão nos extremos da vida. Na abundância, na falta, né? Na honra, na desonra. A palavra diz que nós somos provados em meus louvores, mas também é provado no sofrimento, na angústia, na tribulação. O cetro prova, a vassoura prova, e esses extremos nos provam. Em geral, a gente responde na prova a Deus, indo para Ele sempre. Essa é a expectativa de Deus na prova, nos levar para Ele, né? Se nós estamos alegres, cantamos louvores. Estamos alegres. Se algo bom está acontecendo, a gente reconhece que vem de Deus e vamos para Ele. Se estamos sofrendo, fazemos orações, ou seja, está dando alguma coisa errada, vamos para Ele de qualquer forma. Então, Deus usa tudo isso aí para falar conosco. Oi? Oi. Continua, Franco. É que abriu o microfone sem querer. Continua. Está bom. Bem, então, eu estou fazendo uma introdução de algo que eu julgo que é para a hora, entendeu, Evaldo e Anderson? Muito para a hora. Que é o quê, cara? Deus, ele fala conosco por meio das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus ela é muito tremenda. A palavra de Deus ela reúne, conjuga, né, tudo aquilo que Deus falou em algum tempo, que são verdades que Deus falou. Nós temos na palavra mandamentos, né? Não é à toa que Paulo falou a Timóteo lá na segunda carta, no capítulo 3:16, lá que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação e justiça. Vocês lembram bem disso, né? A fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? Quando Paulo fala a Timóteo lá, capítulo 3, versículos 16 e 17, muita gente diz assim, mas toda a Escritura é inspirada, mas Deus fala em todo momento pela Escritura. Deus fala, ali tem verdades que são universais, verdades universais, que é para todos os homens, em todo
o tempo. Então, todo tempo. O George Mitchan, ele tem uma forma de se referir às escrituras dizendo assim: as Sagradas Escrituras são os registros fidedignos de Mitchan e divinamente inspirados da história da salvação. Que ele crê que, na verdade, a gente vai de Gênesis a Apocalipse buscando entender a história da salvação. E abrange o quê? A criação, as origens da humanidade, a história do povo de Israel, a vinda de Cristo, a própria vinda, né? O surgimento da igreja também, a primeira vinda de Jesus, obviamente, depois fala da segunda vinda. E Mitchan diz que o valor da escritura transcende até aquilo que está escrito e narrado, né? Poeticamente, profeticamente, de forma testemunhal, por carta, né? São as epístolas, e ele crê que ali tudo registra as palavras de Deus. Mas a palavra de Deus, por ser a expressão exata de Deus, ela é absoluta e imutável. Então a Bíblia, segundo Mitchan nos ensina, comunica de modo fiel e imutável a palavra de Deus. E aí, nessa palavra de Deus, nessas escrituras, nós encontramos dois tipos de palavra de Deus. Aquela falada a indivíduos ou povos em circunstâncias particulares, né? A gente pode chamar de palavra circunstancial e particular, que é bom. É sobre isso que eu queria falar com vocês, inclusive. É bom de ter isso claro, que Deus fala de maneira circunstancial e particular na própria Escritura. Você lê textos da Escritura onde Deus fala com o indivíduo uma palavra pessoal, né, particular. Deus não está mandando você para Nínive agora, mas falou para Jonas. Jonas, quer que você vá para Nínive. Ele foi para Tarso, o mandamento dele para Nínive. Mas, que era a capital da Assíria, Deus não está mandando você. Mas, particularmente, Deus falou isso com Jonas. Isso também nos faz ver que ainda hoje, Deus fala também conosco de forma particular, de forma pessoal e também dentro de uma circunstância, né? E tem aquela palavra que eu falei com vocês, que ela é eterna, é o Logos de Deus, né? Que é Cristo, né? A palavra universal, eterna, ela como o Mitchan também, vou voltar a falar de Mitchan, porque a gente aprende um monte de coisa com o Jorge Mitchan. Diz que é o querigma de Daquê, é a proclamação de Jesus, o anúncio das verdades sobre Cristo e os mandamentos do Senhor. E toda palavra nós encontramos lá o querigma de Daquê. Vocês vão ouvir isso por Mitchan, por Christian Romo, que cobre Vince, que eu sei que cobre a vida de vocês em geral. Então, esses homens falam essa língua aí. Eles já falam isso por muitos e muitos anos, desde que eu tinha cabelo aqui arriba, né? Eles já falam isso. Isso é uma palavra já de muito tempo. Eles vinham falando isso. Mas o que eu queria tocar com vocês? Eu queria tocar o seguinte, que quando a gente fala da palavra universal, do querigma da Didaquê, sempre tem alguém ensinando sobre ela. Sempre tem alguém ensinando. Mas o que nós estamos vivendo, é possível até que alguém busque nas escrituras para dizer, não, nós estamos vivendo esse momento aqui, olha, essa trombeta que está tocando, esse selo que está sendo aberto. Alguém tenta explicar pelas escrituras do nosso momento. Mas a grande verdade é que todos nós, sem exceção, precisamos exercer o nosso sacerdócio e ouvir o que Deus tem para nós, para essa hora. Como viver nesse momento. Amém. Quem está vivendo. Porque esse momento tem provado a fé da turma toda. E a confiança no Senhor. Esse momento tem balançado a estrutura de muita gente boa, e muita gente está descobrindo que a casa não está na rocha, está na areia, entendeu? E tem muita gente também descobrindo que a casa está na rocha. Também tem gente descobrindo que esse negócio não me abala não, meu irmão. Está abalando o mundo, mas eu estou em paz, todo dia acordo em paz. Deito, pego no sono em paz, durmo, acordo louvando o Senhor, e tu descobre que tua vida está em Cristo, total, segura, firme, a maravilha. Mas também tem gente perdendo a paz, né? Aí você vê que é uma paz muito circunstancial, tem gente angustiada, tem gente depressiva, tem gente com síndrome do pânico. Numa dessas lives, minha esposa resolveu abrir o coração dela e contar uma fase que ela viveu, não sei se com menopausa, drama, em suma, aquelas guerras todas de mulher, e ela contou sobre a depressão que ela passou e luta com pânico e tal, e como foram esses dias para ela. E foi interessante, ela abriu o coração. Gente, eu nunca vi tanto feedback na minha vida. Acho que foi a live mais assistida que rolou.
Todo mundo com pânico, com medo, muito admirado, dizia assim, cara, é a mulher do Franco que está abrindo o coração para eu ouvir. Foi um negócio, foi um trailer. Mas eu vi também o seguinte, que a necessidade das pessoas ouvirem Deus. Denise tem a devocional dela com Deus lá, a vida dela com Deus, e tem o esposo dela também, que é o meu papel também nessa hora, né? Ministrar a paz de Deus na vida da minha esposa, apacentar o coração da minha esposa. Foi assim no período mais crítico, da depressão, do pânico, e tem sido assim agora também, como foi a nossa vida desde que Jesus Cristo se tornou o Senhor da nossa casa, da nossa vida. Eu entendi meu papel e aí comecei a exercê-lo. Não é uma coisa muito simples, muito fácil, porque às vezes o problema da mulher é o marido, né? E quando o problema da mulher é o marido, ainda mais na quarentena, não tem muito para onde fugir, né, cara? O problema sou eu. Mas mesmo assim, tem que ter a graça do Senhor para ir ali e comunicar o que Deus está falando. Mas em cima do que eu estou te falando aí, sobre a palavra circunstancial e particular, era exatamente aqui que eu queria chegar. Eu creio, irmãos, que todos nós que nascemos de novo, somos filhos do Senhor, em algum momento nós ouvimos de Deus palavras muito particulares, muito circunstanciais, promessas que Deus fez para nós. Deus fez promessas para nós. E é muito circunstancial e particular. Alguém pode dizer, não, mas isso, onde é que está? Onde é que está? Deus falou comigo em sonho, visão, escritura. Deus usou, porque a própria Bíblia diz que Deus fala assim. Deus usa anjo, Deus para falar, ele fala, pô. Ele fala de muitas formas, né? Como eu falei, Deus fala na circunstância difícil, fácil da vida. Deus vai falando. E às vezes a gente vai compondo ali, montando a voz de Deus dentro de nós e dando direção para a nossa vida. A nossa jornada é guiada, porque tem coisas que estão escritas lá, que a gente já sabe, está escrito, foi revelado para nós, para nossos filhos, como diz lá Deuteronômio 29, mas tem coisas na Escritura que simplesmente não estão escritas. Porque você não sabe pelas Escrituras com quem você vai casar. Qual a profissão que você vai desenvolver. Você não sabe pela Escritura onde você vai morar, que país você vai morar, que cidade. Você não sabe pelas Escrituras. Você vai decidindo isso aí à medida que você caminha com Deus. Você vai sendo guiado segundo a tua fé. Não, Deus está me guiando para cá. Deus está me levando ali. Deus está me falando isso aqui. E aí vamos tomando decisões. São decisões que a gente não precisa tomar assim rapidamente. Esse dia uma menina me perguntou assim, numa dessas lives, ela falou assim, não, se eu tiver que tomar uma decisão rápida, não ouvir Deus, vou estar agindo na carne, sendo presidida pelos meus sentimentos, pela minha razão, pela minha vontade. Eu falei, querido, olha, as coisas mais importantes da vida já estão escritas. E as outras coisas que não são tão importantes, assim, que não estão tão claras na vida, também não estão escritas. Mas tem coisa que é importante que também não estão escritas. Mas essas coisas muito importantes, eu vou te dar um conselho. Espera. Você não precisa agir na pressão. Você não precisa tomar uma decisão, tem que ser agora ou nunca. Você não precisa fazer isso. Se é importante, espera. Deus vai falar contigo. Quem confia, espera. Quem confia, espera. Então, a espera é a manifestação da nossa confiança em Deus. Amém. E tem coisas que a gente vai tomando decisão por conta da luz que Deus nos dá. A gente tem uma luz, um dom, uma graça. A gente tem uma luz própria também. Que Deus espera que no dia a dia a gente vai andando e fazendo. Tem coisa que você nem precisa orar para fazer, né, cara? Você sabe que tem que fazer a tua obrigação. E tal. E às vezes vem aquelas inspirações diárias da vida e tal. Mas os rumos mais importantes, com certeza Deus falou contigo. Você tem promessa, você tem palavra. Eu queria animar a tua vida hoje assim. Eu queria falar com você. De alguma forma, eu creio que o Espírito Santo vai reacender no teu coração aí algumas coisas que ele já te falou. Tá? E eu queria usar como pano de fundo, amados, da nossa conversa, um naufrágio. É isso mesmo. Eu usar como pano de fundo um naufrágio. Tem uma Bíblia aqui. Eu tenho... Opa, estão me ouvindo bem aí? Tá. Oi, deixei cair quase tudo aqui em cima do molde, mas estou vivo aqui ainda. Cabo acho que não quebrou, não. Tá joia. É assim, irmãos, eu
eu sei que vocês sabem que toda a palavra de Deus, quer seja universal, quer seja circunstancial, toda ela, em algum momento, o diabo vai querer roubar de você. Ele é teu inimigo, ele é meu inimigo. Ele é homicida, disse Jesus, desde o princípio. E ele, pai da mentira, ele veio tão somente para roubar, matar e destruir. Então ele faz isso até hoje. Alguns baixam a guarda e não entendem que estão numa batalha, numa luta espiritual, numa guerra. Outros se mantêm mais firmes, sabem também que existe uma oposição espiritual real, verdadeira, que a nossa luta não é contra coronavírus, não é contra carne e sangue, não é contra a política de Portugal, da Espanha. A nossa luta transcende tudo isso aí. E é contra principado, potestade. A gente sabe, eu sei que vocês sabem disso. E eu sei que vocês sabem também que uma palavra de Deus, o diabo vai tentar tirar de nós de alguma forma. O diabo, em geral, ele tem um padrão para lidar com a palavra. Qual é o padrão que ele usa? Ele, num dado momento, ele pode distorcer a palavra. Isso a gente vê logo em Gênesis. Quando a gente abre a Bíblia lá em Gênesis, vai ver a serpente conversando com a mulher, e ele dá aquela distorcida básica. Ele diz assim, não, quer dizer então que você está dieta zero, né? Você não pode comer nada, né? Você está proibida de comer. Você anda nesse bosque, nesse jardim aqui, mas você não pode comer nada. Não foi isso que Deus falou. A mulher vai lá e corrige o diabo, a serpente, não, posso comer tudo, apenas aquela árvore ali, que está no centro do jardim, eu estou proibida ali, eu tenho uma palavra de Deus, que se eu comer, eu morro. Aí ele vem e nega a palavra. Ele diz, certamente não morrerás. Então ele vem e nega. Então uma hora ele distorce, outra hora ele nega, e por fim ele faz aquilo que eu acho que é o mais perigoso de todos, manipula a palavra. Como é que ele manipula? Ele tentou manipular com Jesus. Ele falou lá, na tentação de Jesus, Mateus 4, ele falou, se tu és filho de Deus, atira-te daí, porque está escrito. Aí pega a palavra e manipula, usa a palavra fora do contexto, do momento. Está escrito aos teus anjos, dá a ordem a teu respeito, e quer tentar Jesus usando a própria palavra do Senhor contra eles. Está escrito ali. E ele, então, ele fez isso também com o primeiro casal, ele falou, certamente não morrerá, mas depois ele falou uma coisa séria, ele falou assim, olha, Deus sabe que no dia que você comer, teus olhos se abrirão, e você vai conhecer o bem e o mal. Bem, ele falou um fato, mas ele falou uma verdade para distorcer, para manipular, para negar que a vontade de Deus se cumprisse na vida do primeiro casal. Então, eu sei que vocês já sabem disso. Eu sei que a palavra que Deus deu para vocês, pessoal, particular, pode ser manipulada, negada, principalmente num momento como esse que a gente está vivendo. Então, eu queria usar para vocês aqui, contar uma história que vocês conhecem também, que está lá no naufrágio que Paulo viveu já quando ele estava indo preso para Roma. Né? Quando ele vai preso para Roma, ali em Atos 27, né? E ele, depois que ele partiu para a Itália, eles fizeram uma viagem. Você, quando começa a ler lá Atos 27, você vai ver que Paulo tinha uma conexão, literalmente uma conexão. Ele deixava um navio e pegou outro navio rumo à Itália. Né? E junto um centurião que conduzia ele, mais alguns viajantes, provavelmente Lucas, porque Lucas está narrando usando a terceira pessoa lá, dizendo que nós, né? Usando esse pronome nós, e sempre o nós está incluído, nós fizemos, nós andamos, nós. Então ele está se incluindo na história, Lucas, mas, se eu não me engano, havia ali 276 pessoas, parece que era isso, 276, 277, mas eu queria ler com vocês essa história. Quando Paulo ele sofre esse naufrágio. Eu vou falar de Paulo, embora havia outros irmãos ali, né? Eu queria ressaltar alguns versículos. Não sei se está com a Bíblia na mão aí, mas eu queria mostrar para vocês o seguinte. Primeira coisa dessa viagem é que Paulo ele advertiu
aqueles homens. E na advertência dele, no versículo 10, ele diz o seguinte: se nós prosseguirmos essa viagem, ele fala da visão dele, eu vejo que nós teremos problemas adiante. E haverá grande prejuízo para o navio, para a carga, e ele diz assim, na minha Bíblia eu sublinhei, perigo para a nossa vida. Então ele enxergava, ele via que havia perigo para a vida também, para a nossa vida. Então ele coloca tanto a carga, quanto o próprio navio, a nave lá, o próprio navio, e também para a vida. Eu destaquei aqui essa história, esse perigo para a nossa vida. Então, o primeiro momento de Paulo foi enxergar um perigo para todos, inclusive um perigo de vida, né? No versículo seguinte, o 11, o oficial encarregado dos prisioneiros, ele não vai dar ouvidos a Paulo, ele vai dar ouvidos mais ao capitão e proprietário do navio do que a Paulo. Ele vai seguir a viagem adiante. E aí começa a história sendo narrada a partir do versículo 12 e 13, né? Que eles param lá num lugar, até um lugar chamado Bons Portos, né? Era uma enseada aberta. Os navegadores lá não acharam um lugar assim bom para passar o inverno, né? Porque eles queriam ir para Fenícia, que ficava ali mais adiante na costa de Creta, e ali eles pensavam em passar o inverno, porque parece que ali estavam mais protegidos, né? Protegidos, havia uma abertura que protegia eles. Eu não sei se eu entendo bem quando eu leio essa escritura, mas como eu já bati de barco em alguns lugares aqui do Rio de Janeiro, eu sei que tem lugar que você fica mais protegido do vento, das ondas, da tempestade. Parece que essa é a ideia deles. Mas tu vê que é um pessoal também guiado assim muito pela vista, né? Pela circunstância. O guia deles era a circunstância. O versículo 13 vai dizer isso. Quando um vento leve começou a soprar lá do sul, diz que aí os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá salvo, e aí levantaram o âncora e partiram costeando Creta. Aí lá no versículo 14 e 15 do capítulo 27, você vai ver que o tempo mudou de repente, e aí viu um vento com força de furacão lá, e a RA vai dar um nome para esse vento, eu não me lembro agora como é que era o nome. Euroquilão. Euroquilão. Cara, Euroquilão, que acho que significa vento nordeste, chamado Nordeste. Acho que é essa a ideia. E soprou sobre aquela ilha e empurrou eles para o mar aberto. Então eles saíram ali que estavam costeando, o vento Sudeste. É Nordeste, né? Então levou eles para o mar. Sudeste. Sudeste? É. Ah, tá. Então levou eles para o mar aberto. Lá no mar aberto, né? Aí, meu irmão, no mar aberto, no meio de um furacão, os marinheiros já não conseguiam mais nada, não conseguiam mais manobrar o navio, eles perderam totalmente o controle. Ontem eu bati um papo numa live com um oficial de marinha, ele estava me contando alguma coisa sobre quando o cara perde a direção do navio em alto mar. Bem, então eles desistiram de tentar controlar o navio e deixou o navio sendo levado pela própria tempestade. E quando você vai no versículo 18, 27, tu vê que a coisa só foi agravando, agravou tanto, né, que Lucas, registrando essa história lá em Atos, ele vai dizer que os ventos com força de vendaval lá continuavam a bater, e a tripulação começou a lançar carga ao mar. Aquilo que Paulo tinha dito começou a acontecer. E no terceiro dia já removeram até as partes do equipamento do navio, começaram também a jogar fora, né? E a tempestade prosseguiu mais forte por vários dias. Diz que Lucas narra que até o sol se escondeu com as estrelas e eles perderam toda esperança de viver. Então essa era a situação. O negócio ficou tão feio, mas tão feio, que eles perderam a esperança de viver. Paulo, se vocês lembram bem, Paulo lá no capítulo 1, lá da segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer que ele passou uma tribulação tão grande, que ele desesperou da própria vida. Não sei se vocês lembram disso.
Mas ele também diz uma coisa muito interessante, diz assim, para que a nossa confiança não estivesse mais em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Isso na segunda carta aos Coríntios, logo no iníciozinho, no capítulo 1, quando ele bendiz o Pai de toda a consolação, né? Que ele tem nos consolado para que a gente possa também consolar outros em toda e qualquer tribulação. Aí ele vai dizer que ele passou por uma tribulação. Não sei que magnitude de tribulação, mas essa da tempestade aqui, meu irmão, essa com certeza está registrado que eles perderam a esperança de viver. Eles pensaram assim, acabou, já era, né? Já deu, a gente não vai viver mais, né? O versículo 21 a 26, a gente vai ver que houve uma intervenção realmente divina, e Deus entrou em ação de forma sobrenatural, né? O versículo 27 vai dizer, 21 a 26 vai dizer isso, até o 26, do capítulo 27. E vai dizer que já fazia muito tempo que ninguém comia nada, vocês lembram disso? Paulo reuniu a tripulação, e aí ele vai dizer assim para a tripulação, ele vai dizer assim, os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado lá bons portos, né? Teriam evitado todo esse prejuízo, essa perda. Mas tenham bom ânimo. Aí ele vai dar uma palavra de ânimo. Hein, Anderson? Ele vai dar uma palavra de ânimo, vai dizer assim, tenha bom ânimo. Aí ele dá uma notícia muito boa, ele diz assim, olha, o navio vai afundar, mas nenhum de vocês perderão a vida, né? Bom, afunda o navio, mas sai todo mundo vivo. E ele explica por que isso. Porque ontem à noite um anjo de Deus, eu gosto muito que ele fala isso, um anjo de Deus a quem eu pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e ele disse assim, ó, não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. Aí Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam contigo. Então Deus, na bondade e misericórdia dele, concedeu todos aqueles 276, acho que é isso, a Paulo, vai sobreviver todo mundo. Portanto, ele vai repetir, tenha um bom ânimo. Aí ele vai dizer da fé dele, pessoal, creio em Deus, tudo ocorrerá exatamente como ele disse. Tudo ocorrerá exatamente como ele disse. Agora ele diz assim também uma coisa interessante, isso hoje eu marquei, exatamente hoje, na minha devocional. É necessário, porém, que sigamos impulsionados para uma ilha. Interessante. Paulo sabia também que eles tinham que parar numa ilha. Tinham que parar numa ilha. E aí, no versículo 27 diante, você vai ver as coisas acontecendo. Dá para você ler a escritura aí, eu não sei se você está lendo, acompanhando, mas ele vai dizer que por volta assim, da meia-noite, na 14ª hora da tempestade, enquanto estavam sendo levados de um lado para o outro, os marinheiros perceberam que estavam perto de terra firme. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a lançar uma sonda e verificar a profundidade, né? No primeiro momento, acho que eles bateram 37 metros de profundidade. Um pouco depois, lançaram a sonda novamente, encontraram 27 metros. E aí eles ficaram com medo de que o mar fosse jogar eles contra as rochas lá, aquelas rochas que estavam na praia. E aí, por isso, o que eles fizeram? Foram lá no fundo do barco, colocaram 4 âncoras na parte traseira do navio ali, e ficavam esperando agora, com ansiedade, o dia chegar logo, porque, claro, com o dia eles vão poder ter uma visibilidade da situação toda e aí dizer, poxa, é para lá que nós vamos, qual é a estratégia. Mas aí, queridos, olha que coisa interessante que aconteceu. Dando a entender que iriam lançar as âncoras na parte da frente do navio, os marinheiros, os profissionais, baixaram o barco salva-vida. Os profissionais foram lá e baixaram o barco salva-vida. Na tentativa de quê? Meter o pé. Eles queriam escapar do navio. Pô, os profissionais da parada queriam abandonar o barco, entendeu? Então estava tudo ali planejado, coisa e tal, pá. Mas ali os profissionais... Homem é um negócio complicado, cara. Eu sempre digo para os meus irmãos, o problema nosso sempre é o homem. Se o homem te perseguir, foge. Porque o homem não obedece a Deus. Deus tem que intervir com o anjo, Deus tem que... Onde tem homem, tem problema. O vírus obedece, os demônios obedecem, tudo obedece ao Senhor. Agora, os homens são cruéis. Então, os homens, onde tem homem, tu espera tudo. E aí,
vê que os homens, aquelas almas cansadas, planejaram uma fuga, os marinheiros. Mas aí o que eu ressaltei na minha Bíblia, amados, que eu queria chamar a tua atenção? É o seguinte, esse versículo que eu citei aqui, que diz que os marinheiros estavam tentando fugir, logo em seguida, na sequência, Paulo vai dizer assim, o oficial de comando e o soldado, vai reunir o oficial de comando e os soldados e diz, olha, se os marinheiros não permanecerem a bordo, olha o que eu ressaltei aqui. Ressaltei, amados, isso está no versículo 32, ressaltei que ele disse assim, se os marinheiros não permanecerem a bordo, você pode olhar na tua Bíblia aí, vós não conseguirão se salvar. Ó, se os marinheiros não ficarem, vocês não se salvam. Vê se não é isso que está escrito aí. Versículo 31. 31. É isso, né? É isso que está escrito ou não é? E aí os soldados foram lá, cortaram as cordas dos barcos salva-vida, tiveram ação. Deixa eu perguntar a vocês, irmãos, por que Paulo não disse nós? Porque lá no iniciozinho, lá no versículo que eu citei, lá no 10, quando ele falou, os senhores, se prosseguirem nessa viagem, vejo que nós teremos problemas adiante, haverá grande prejuízo para o navio, para a carga e perigo para a nossa vida. Foi assim que ele falou no versículo 10. Por que agora, irmãos, ele está dizendo assim, vocês vão se perder? Ó, se os profissionais de saúde, se os profissionais não é de saúde, é de Maria, não estiver aqui, vocês estão com problema. Vocês vão ter um problema, não. Vocês vão se perder, vocês vão perecer. Por que ele não disse nós, que nem ele falou lá no versículo 10? Porque Paulo estava em obediência. Oi? Porque Paulo estava em obediência. Irmão, eu só tenho uma palavra, sabe qual é? Ele tinha uma palavra pessoal que ele tinha que comparecer a César. O anjo do Senhor, ele falou, o anjo de quem eu pertenço, a quem eu sirvo, apareceu para mim e falou, você fica tranquilo, não tenha medo não, Paulo. Você vai comparecer diante de César. Tem que chegar no teu... Ó, a tua jornada tem fim. Você tem essa palavra, pessoal. Penso que Paulo olhou e disse assim, e o anjo também falou, olha, Deus, na misericórdia dele, concedeu todo mundo a você. Mas agora, os caras que podiam salvar aquele barco estavam metendo o pé. Mas Paulo não tinha dúvida, queridos, que ele iria chegar. Nenhuma dúvida. Como é que a gente sabe disso? Porque, pela fala dele, vocês vão perecer. Ele podia dizer, alguém podia dizer, mas como é que ele tinha certeza que ele ia chegar lá? Ele podia ir andando sobre as águas, ele podia ver o mar se abrir ele a pé, ou então na barriga de um peixe, mas ele ia chegar lá de algum jeito, cuspido lá na Itália. Entendeu? De alguma forma ele ia chegar. Ele não tinha dúvida, tu percebe isso com muita nitidez, amado. Inclusive, quando eles chegam a tal ilha, porque ele já tinha previsto também que tinha que parar numa ilha, vocês lembram disso, né? Quando ele para na ilha lá, que ele chega na ilha, logo no início do versículo... Não, é no capítulo, na sequência do capítulo, né? Porque eram 276 pessoas. No final do capítulo 27, os soldados querem matar os prisioneiros, versículo 42 até o 44, querem matar os prisioneiros, mas aí o oficial do comando, que queria poupar a vida de Paulo, não permitiu que executasse o plano deles, ordenou que todos que sabiam nadar deviam sair na água, tal, porque o barco, eles encalharam finalmente o barco. O início do capítulo 28, amado, olha, Paulo sabia que tinha que parar numa ilha. O início do capítulo 28, vocês conhecem a história também. Né? Eles param na ilha, Paulo, os nativos recebem, diz que o povo nativo lá tratou eles com muita bondade, né? Estava frio, chovendo, eles fizeram uma fogueirinha, e aí Paulo foi juntar alguns gravetos e tal, e aí uma víbora, uma cobra venenosa, fugindo do calor, pegou a mão dele. E aí os habitantes da ilha, né, quando viram a cobra pendurada na mão de Paulo, o que eles pensaram? Começaram a conversar sobre isso. Sem dúvida, esse cara é um assassino mesmo.
Embora ele tenha escapado lá do mar, a justiça não deu trégua para ele, não vai permitir que ele viva. Paulo deu uma sacudida lá da cobra no fogo, lá, não sofreu mal nenhum, e depois o povo ficou esperando ele inchar e, puf, cair morto. Como ele não ficou inchado, não caiu duro, né? Esperaram um tempo, não viram nada. Aí, queridos, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um Deus. De assassino a Deus rapidamente. Rapidamente. É rápido. Eu quando leio essa escritura, eu fico pensando, meu Deus, o cara tinha muita certeza realmente que ele ia parar lá em Roma, cara. Tu vê que nada abalou ele mais. O anjo deu uma palavra para ele circunstancial, da hora, como diz a irmã, para a hora. Deus falou com ele do jeito que Deus falou. Ah, mas é um anjo, Franco. Mas, tem gente... Olha, eu tenho certeza que tem gente que, se fosse picado por essa víbora, ia dizer assim, eu acho que eu não vi anjo coisa nenhuma, eu estava lá muito tempo no barco, lá com fome, barriga estava roncando, já 14 dias parece que eles não comiam nada, eu acho que eu tive foi uma alucinação, aí começa a questionar a experiência, inclusive, tem gente indo aí porque sabe que eu estou falando a verdade. Sabe que eu tô falando? Tem gente que na tribulação questiona até a experiência com Deus, uma experiência real, verdadeira, porque aí vê uma coisa bater contra... Porque a víbora ali, ela dizendo assim, pô, não é nada, você não ouviu nada disso, pô. Você está equivocado. Você está realmente pensando que Deus te trouxe para cá com esse plano, que Deus vai te levar lá onde tem que chegar. Coisa nenhuma aí, ó, a víbora pendurada. Mas aquilo manteve o apóstolo muito tranquilão. Chegou lá, sacudiu a víbora e vida que segue. Por quê? Porque, olha o que eu vou falar, irmãos, eu vou falar em nome de Jesus. Inclusive para alguns que estão aí me ouvindo de forma particular, eu quero falar também. Para alguns, guarda o que eu vou te falar no teu coração. Às vezes você tem uma palavra de Deus real, você anda nela, e quando você vê um vento contrário, você questiona essa palavra. Porque na nossa cabeça gospel evangélica, a gente acha o seguinte, que andar com Deus não podemos pegar vento contrário. É uma mentira daquelas mais deslavadas do mundo, queridos. Isso não é verdade. Andar com Deus, às vezes, é pegar vento contrário. Vocês lembram que as duas tempestades que os discípulos pegaram, as duas, registradas nos evangelhos, uma, Jesus entrou no barco, os discípulos entraram atrás. Onde é que é o lugar do discípulo? O mestre. O mestre entrou, nós entramos juntos. Daqui a pouquinho Jesus dorme, e eles pegaram uma tempestade real. Entraram em pânico lá, desespero, mas Jesus estava ali no barco, vocês lembram da história. A outra tempestade, embora a Bíblia não chama de tempestade, diz que eram ventos fortes, contrários e tal, se deu assim, essa é mais séria, porque Jesus falou assim, entra no barco, atravessa o mar, que daqui a pouco eu encontro vocês. Eu estava lá no Mar da Galileia, dentro de um barco grande. Pensei assim, meu Deus, que lugar tranquilo esse. Como é que aqueles apóstolos passaram aqui uma tribulação tão grande aqui dentro desse barco, desse mar? E aí, quando eu acabei de falar, de pensar com Deus, de falar com Deus, assim, o marinheiro lá, um judeu, começou a falar, dizendo, olha, vocês estão vendo, a gente vai embora agora? Falei, bem assim, a gente vai embora agora, porque vocês estão vendo esse mar assim tranquilinho, mas esse mar, quando fica revoltado, parece uma máquina de lavar, meu irmão. O negócio, então a gente vai embora, que o vento está mudando, coisa está rapidinho, eu entendi. Falei, o negócio é feio. Porque quando o marinheiro tem medo, meu irmão, o negócio é feio. Se o marinheiro ficar com medo, se o marinheiro estiver saindo da praia, não entra, tá, mano? Não fica achando que o mar está mais vazio para você pescar, não vai, não. Se os pescadores, os caras estão saindo, você, mete o pé junto. Tá? Então, assim, os discípulos de Jesus entraram no mar por uma ordem de Jesus. Jesus mesmo disse, vai. Então, você tem uma palavra de Deus, não significa que tu não vai pegar vento contrário. Isso é uma falácia, isso é um pensamento gospel, mas não é do reino de Deus. O pensamento do reino de Deus é outro. No reino de Deus, você pega vento contrário, às vezes no centro da vontade de Deus. Você está ali porque Deus colocou você ali. Falava ontem para os irmãos, se você cair com vírus e for para o hospital, aproveita lá. Deus pode ter levado você até ali. Como assim? Alguém pula, né? Como assim, Deus vai querer? Amado, a igreja dos Gálatas nasceu numa enfermidade de Paulo. Paulo ficou doente, parece que Deus interrompeu o caminho dele, ele estava fazendo um caminho, ficou doente, aí, puf, está lá os Gálatas. Nasceu ali.
Então, Deus, quando tem um plano na nossa vida, e Ele tem um plano contigo, estou te falando em nome de Jesus, Ele tem um plano com a tua vida. Você não está aí por acaso, ao léu, você não é uma pipa voada, você está aí por um plano de Deus. Deus tem um plano na tua vida, nada foge do controle de Deus, amado. Nada, mas nada mesmo. Deus falou que nem um pardalzinho cai sem o consentimento do papai. Imagine nós, discípulos de Jesus, filhos de Deus, vinculados ao corpo de Cristo, amém? Proclamando o reino de Deus, inclusive, porque eles têm essa responsabilidade, talvez vocês se esqueçam disso, mas ele falou que antes da volta dele, o evangelho do reino seria pregado a todas as nações. Então não é qualquer evangelho, é o evangelho do reino de Deus que vai ser pregado. Então você tem essa palavra, você tem essa carga, você tem essa promessa, não duvide, amado. Não fica achando porque o vento bateu o contrário, porque já, de novo, Paulo pegou a tempestade, Deus falou com ele, aí para numa ilha, a víbora pega ele, mas agora ele segue, agora ele vai até o final. Não tem essa, você sabe, depois que ele vai lá, é acolhido por Públio, depois ele ora pelo pai do cara que está com um tipo de malária lá, disenteria, febre, está todo arrebentado, ele ora, o cara é curado, daqui a pouco os doentes da ilha vêm até ele, por conta disso eles são distinguidos pelos nativos, assim, com muita honraria, e aí começa... Todo mundo é bem tratado por causa dele. No final das contas, acho que alguns meses depois, eles seguem para a Itália, mas a missão é cumprida ali, inclusive. Inclusive, até aquele naufrágio parece que está ali no plano divino mesmo, total, de Papai do Céu, para que o evangelho chegasse ali, para que os milagres chegassem ali, para que o amor de Deus chegasse ali. Então, nada foge ao plano de Deus. Nada foge ao plano. Deus é soberano, Deus está... O Senhor segue no trono, reinando poderosamente. É claro, queridos, que a nossa fé, em algum momento, ela pode ser provada e vai ser provada. E de todo mundo é provada. Porque Jesus prometeu isso. Lá em Mateus 7, ele diz que transbordarão os rios, as chuvas cairão, os rios transbordarão, darão com ímpeto contra aquela casa que foi edificada sobre a rocha e contra aquela casa que foi edificada sobre a areia. Lembrando para você, ou lembrar para você o que você já sabe, que é o seguinte, casa na areia é o ouvinte não praticante. Não sei se você se ligou nisso. Casa na areia é o cara que ouve e não faz nada, é o teórico, é o gospel teórico, é o evangélico teórico, é o crente que só ouve e não faz nada. Está cansado de ouvir, até repete, igual papagaio, mas não age. Casa na rocha é aquele cara que ouve e pratica. Por que ele pratica, Franco? Ele não tem outra ideia melhor. O que ele ouve de Jesus é o que ele tem que fazer e ponto. Ele faz por fé. O justo vive por fé. Por que o homem que ouve e não pratica, Franco, ele é imprudente? Porque ele tem uma ideia melhor. Por que eu não obedeço a Deus? Porque às vezes eu tenho uma ideia melhor do que o mandamento do Senhor. Eu faço o que dá na minha telha. Sou governado pelos meus sentimentos, pela minha razão, pelas minhas emoções, pela minha vontade. Vou lá e faço. Aí construo na areia. Quem está construindo na areia, um dia mal prova a construção. E aí é grande a sua ruína, é óbvio. Mas também não é o fim, graças a Deus, tá, amado? A gente pode sempre recomeçar. A gente não precisa meter a corda no pescoço igual Judas Iscariote e se focar. Nós podemos fazer como Pedro. Recomeçar, entendeu? Recomeçar. Nosso Deus é Deus de recomeço. A gente pode e deve sempre recomeçar. Se essa tribulação toda que está no mundo bater na tua casa e desabar tudo, recomeça, em nome de Jesus. Não desanima, não. Nem assim você deve desanimar. Você toma a rédea e fala assim, eu vou de novo recomeçar contigo. Vou começar do zero. Né? Dá um del lá e recomeça. E se você vê a tempestade bater e você vê que tua casa está firme, glorifica a Deus por ter tomado decisões em fé e não na carne. Você vai ver que tua casa está sobre a rocha. Porque essa tribulação que veio sobre o mundo, vou usar a expressão aqui de Pedro, veio para provar todos. Está provando todo mundo. Está provando geral. Tem gente em pânico, tem gente acuada. Tem gente que não está morrendo pelo vírus, tem gente morrendo. Eu vi a notícia antes de uma mulher que morreu, infartou com medo do vírus. Não foi o vírus que matou, foi o infarto que matou. Mãe de uma menina aqui de Curitiba que está aqui entre nós. Então você vê, essa onda ela está provando o mundo inteiro. Está provando o mundo inteiro. É hora da gente tirar proveito dela. Mano. Deixar ela aferir nossa construção. Deixar ela ver como é que a gente está andando em nome de Jesus. E ter bom ânimo. Por quê? Porque também é hora também de pegar aquelas promessas que o Senhor nos fez. Não duvidar delas, amado. Não duvida do que Deus já falou contigo.
Eu vou terminar aqui também, irmãos, e abrir aí. Eu acho que eu já falei muito. Mas eu queria deixar aqui 2 textos para vocês que eu acredito que anima muito a gente a permanecer, né? Nos ensinos que Deus ele nos deu. Eu acredito que a gente precisa permanecer nele, ter bom ânimo, né? Ter bom ânimo. Eu acho que o texto é bem conhecido de todos, é o texto de 2 Timóteo 4:7, né? Quando Paulo diz: combati o bom combate. Já que falando de Paulo, acho que podia pensar nisso aí. Completei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Né? Nós devemos permanecer. A gente tem que ter bom ânimo e permanecer nas coisas que Deus já nos falou. Tem coisas que Deus nos falou de forma universal. Acho que Paulo escrevendo Timóteo, nesse capítulo 4, primeira carta, ele vai dizer: não descuide do dom que você recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Vocês estão ouvindo aí, irmão? Você que recebeu imposição de mãos. Dedique total atenção a essa questão, entregue-se inteiramente às suas tarefas, para que todos vejam o seu progresso. Né? Ele vai dizendo: permaneça fiel ao que é certo, que é justo, que é verdadeiro, e assim salvará tanto a si mesmo como aqueles que o ouvem. Então, a RA vai dizer: continua nestes deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Eu acredito que nós temos palavra de Deus para permanecer, sermos perseverantes. E eu queria animar a tua fé assim, aqui eu encerro. Eu queria animar a tua fé o seguinte: não despreze, não negligencie o que Deus já falou contigo. Aproveite esse tempo também para você, em nome de Jesus, relembrar o que Deus já tem falado com você. Pede a Deus, fala: Espírito Santo, traz à minha memória o que tu já tens dito ao longo desses anos para a minha vida. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, quer... Eu quero dar um testemunho, sabe? O que ele falou hoje aconteceu hoje em casa. Ontem a gente estava no nosso tempo de devocional e o Senhor me chamou a atenção para Mateus 13, quando ele começa a ensinar a parábola do semeador. E o Senhor ali, mais uma vez, me chamou a atenção para esse texto, né? E aí hoje a gente continuou e teve um tempo de quebrantamento, assim, né, diante do Pai e de fato, de recomeço, assim, né, de colocar diante do Senhor as nossas vidas, né, que se a gente... Em resumo, assim, o Senhor expôs nosso coração, né, que é um coração muito espinhoso e estava um coração espinhoso, né, muito preocupado, né, muito ansioso com as coisas da vida. Isso se conecta com uma palavra que eu recebi, né, um tempo atrás, né, do Evaldo, e isso foi pelo Espírito Santo, obviamente, de que eu estava muito agitado, muito preocupado, né, e que eu devia entrar no descanso do Senhor, né, aprender a descansar e o que veio muito, muito forte, assim, hoje é o nosso sábado, né, a gente está no sábado da Páscoa, e eu creio que isso não foi por acaso, assim, né, Deus nos convencendo da nossa agitação, da nossa ansiedade. A gente olhou para trás e vê que a árvore ainda não frutificou, né? A gente não sentiu nenhum
nenhuma condenação, nem nada assim, mas senti um convencimento de que essa boa semente que ele plantou, a semente é boa, né? Mas o terreno ainda não está pronto. E a gente se arrependeu e clamou, né? Para que a gente recomeçasse, então, alinhado, né? Com a vontade de Deus e aprendesse realmente a entrar nesse sabá do Senhor e viver o que Deus tem de novo para nós, né? Então, eu queria só testificar que a respeito dessas coisas, né, que o irmão falou sobre recomeçar, né? Graças a Deus nossa casa está na rocha, né? A gente não tem medo do que vai acontecer, mas olha para nossas vidas e não vê fruto, né? Então a gente agradece a Deus por esse momento de arrependimento que a gente teve e clama que o Senhor volte realmente a lembrar de onde que a gente caiu, né? Para que possa se arrepender e quando ele chegar a gente tem o que apresentar para ele, né? Então só queria testificar isso aí que Deus falou com a gente hoje nesse sentido, né? Através ali do texto de Mateus 13. A palavra dele confirmou, né? E a palavra do irmão confirmou aí que a gente quer entrar e vai entrar num ano sabático aí, num caminho de descanso mesmo, para confiar no nosso Pai. Amém, irmãos. Alguém mais aí Glória a Deus. quer falar? Glória a Deus por essa experiência. Eu louvo ao Senhor por isso. Nosso Deus é um Deus mesmo de recomeço. Me alegro muito com o testemunho de vocês, viu? Louvado seja o Senhor. Amém. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completar. Me alegro, viu? Deus é bom, né? Deus é bom. Deus é bom. Eu queria ler uma passagem aqui também, só para confirmar. Hoje eu estava lendo sobre isso, e para confirmar a palavra do irmão também, da gente permanecer, né? Permanecer no caminho. Que está em Romanos 11. Eu não vou ler o texto todo, mas vou ler uma parte do texto, que é Romanos 11, 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, que é o povo de Deus, né? Teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu fostes cortado do natural jambuzeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Né? Então eu queria, assim, essa palavra hoje de manhã falou muito no meu coração da gente perseverar no Senhor, né? Perseverar nessa caminhada com Ele, com os irmãos, com a igreja, e estar olhando sempre para o alvo, né? Que é Cristo. Porque se Ele nos enxerta, e aqueles que estão fora, os ramos que estão fora, ele é poderoso para enxertar novamente na boa oliveira, né? E que a gente caminhe com essa fé mesmo, rumo ao alvo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus pela tua palavra, viu, Sérgio? Muito bom ouvir teu bom carioquês. Epístolas, Deulinha, muito bom. E eu recebi aqui para minha vida essa parte que você ressaltou, que nunca tinha prestado atenção, né? Porém, ele sacudiu o réptil no fogo
e não sofreu mal nenhum, né? Quantas vezes a gente, quando encara o problema a gente tem a convicção da palavra do Senhor, mas a gente, quando encara o problema, a gente duvida, né? E eu guardei essa palavra hoje no meu coração, né? Não quero duvidar quando encarar essa adversidade. Viu? Obrigada por repartir. Saudade. Edson. Ok. Branco, querida. Que bom revê-lo, né? Nós tanto tempo não nos vemos. E essa palavra de hoje, assim, que bom. Nos dá ânimo, realmente nos conforta, né? E dizer assim, né? Até o meu coração, eu sei que da minha esposa que está aqui comigo, nos dá alegria, né? Porque nós estamos no momento na Itália. Em 2018, nós viemos para cá. No final, agora do ano passado, 2019, fomos ao Brasil, ficamos uns 2 meses lá e retornamos no início de março. E quando nós retornamos, logo que chegamos aqui, realmente a situação na Itália se tornou da forma aí como todos têm visto. Então, nós, alguns dias, inclusive, retornamos também com algumas dificuldades. Nós tínhamos que procurar casa para morar, porque tínhamos encerrado, né, o nosso contrato de aluguel, ou seja, viemos para ficar um tempo em um Airbnb, alguma coisa assim, até conseguir uma casa para morar e tal. E no meio desse tumulto, tudo isso se complicou. Então, realmente, em algum momento, passou na nossa cabeça aquilo que você falou ali, né? Mas será que tomamos a decisão errada? Será que não ouvimos Deus e, de repente, devíamos ter ouvido e ter ficado no Brasil, não ter voltado? Mas logo, isso foi assim, apenas uma dúvida, mas logo, assim, cremos firmemente que o Senhor nos falou. Não, nós não tomamos a decisão errada, não fizemos a coisa errada. Senão Deus não tinha permitido, né, que nós tivéssemos voltado para cá. E estamos assim, estamos nessa fé, né, no Senhor, animados, né, no meio aí de toda essa tempestade que aqui tem sido muito forte, né, mas crendo sempre no Senhor, né? Então essa palavra aí nos anima, né? Sou grato a Deus aí por ouvir. Glória ao Senhor, né? Sabemos que é o Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Eu também quero testificar aí o que foi compartilhado, porque o Eric está aqui em casa e já tem alguns dias que a gente tem conversado sobre muita coisa que o Sérgio compartilhou aí, né? E ontem a gente ficou a madrugada, né? Eu e o Eric conversando e a gente compartilhando sobre isso, né? Que a gente deve permanecer, né? Porque, assim, como o Sérgio falou, a gente fica buscando, às vezes, na espiritualidade, algumas respostas que elas não existem, né? E quando, de fato, a resposta seria a nossa obediência àquilo que Deus já falou, né? E isso é ser espiritual, né? Continuar obedecendo, caminhando, independente do que eu talvez estou vendo, ou que está sendo favorável ou desfavorável. E até alguns textos que o Sérgio citou, a gente ficou compartilhando ontem, orando, assim, tão tremendo como que Deus, de fato, quer falar isso conosco, né? Assim, nós temos que continuar a caminhar, a permanecer, né? Eu quero só deixar dois textos aqui. Só abrir aqui no texto, eu já falo. Primeira Tessalonicenses 5:23 fala assim, né? E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, e Ele também o fará. Aleluia. O Senhor, Ele vai fazer tudo em nós, né? Fiel
Tem outro texto que diz, né, acho que é Isaías 9, o zelo do Senhor fará todas essas coisas, né? Então, o nosso papel é obedecer. Amém. Qual o versículo, Tiago? Qual é o texto? 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Outro texto. O outro, Tiago. Ler o texto novamente? Não, o outro texto que você falou. Isaías 9, 6. 6, 9. Não, é 9. Não, Isaías 9, 6. 9, 6. Tem um outro texto que eu quero colocar aqui também. Deixa eu só achar ele aqui. 2 Coríntios 10, versículos 5 e 6. Derrubando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo, estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Né? Então, é isso. Amém. Glória a Deus. Estava lembrando aqui também daquele momento da tentação de Jesus, que as tentações que ele sofreu foi aquelas que nós também passamos por ela, né? Necessidade de suprimento, comida, né? Decisões que temos que tomar, e Jesus em todo tempo ele foi baseado naquilo, ao destino que foi dado, ou para que ele veio, né? E Paulo também, esse texto de Timóteo, Franco, eu gosto muito dele, Timóteo 4:7, mostra o quanto ele tinha certeza daquilo, ou para onde ele iria, né? Quando ele diz combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e ele fala da coroa da justiça que está reservada a mim e àqueles que aguardam a vinda do Senhor, né? Então, quanto nós caminhamos debaixo dessa certeza. E a outra coisa que falou muito, eu achei jóia, assim, a primeira vez que eu ouvi essa palavra nesse sentido, Franco. E me veio à mente também 1 Coríntios 10, 13, quando fala sobre a tentação, né, que não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, também dará o escape para que possais suportar. Então, quanto o Senhor traz para nós essa certeza, para onde eu estou indo, da fé que eu tenho, vou enfrentar, o navio vai se abater, mas Deus vai me dar condição de suportar até chegar aquele dia, né? E é a esperança que nós devemos ter, assim. Bênção demais agora. Louvado seja o Senhor. Amém. Eu queria compartilhar alguma coisa aí. Na verdade, assim, esse mês passado a gente fechou 6 anos aqui na Espanha, né? E muitos aí, assim, os irmãos já sabem, né, que quando a gente chegou aqui, nos primeiros 2 anos foi muito difícil, e para a gente, para mim, e daquilo que Deus fez na minha vida, né, os irmãos aí sabem, em relação ao meu filho, né, e tudo que Deus fez, né. Eu louvo a Deus porque a gente passou por aquilo e a casa continuou de pé, né. Mas, assim, eu tenho me sentido meio desanimado, assim, porque a gente tem investido alguns irmãos aqui e já vão fazer uns 3 anos, né, que a gente está nesse relacionamento com alguns irmãos, com algumas pessoas. E confesso que tem, às vezes, me desanimado muito, sabe? A gente caminha e a gente fica pensando, às vezes, poxa, será que era essas escolhas que eu devia ter feito? Era esse caminho que eu devia ter ido? Aí a gente relaciona com os irmãos e aquela coisa vai para trás e a coisa não anda e a dificuldade, os irmãos não entendem. E eu queria louvar a Deus, sabe, Sérgio, por essa palavra, porque
Eu tenho certeza de que se não for do Senhor, o Senhor vai tirar, né? O que cabe a mim é seguir, né? Cabe a nós é seguir, porque faz parte daquilo que a gente é, daquilo que Deus é em nós, né? De nunca desistir. E se não for da vontade dele, ele vai fechar a porta, vai abrir outra, vai conduzir e vai estabelecer outros vínculos, outros relacionamentos, e a gente seguir semeando, né? Porque é isso que o Senhor faz, né? Tem feito até hoje, né? O Pai nunca deixou de trabalhar, né? Ele segue trabalhando, ele enche a terra com a sua glória, com o seu amor, né? A gente é apenas um recipiente desse amor para mostrar outro desse amor, né? E eu quero louvar a Deus, né, por essa palavra mesmo, que os ventos contrários vêm, né? Com certeza a víbora também vem, mas o Senhor, ele vai conduzindo a gente em paz, né? Valeu, Sérgio. Obrigado mesmo. Vamos lá, irmãos. Alguém mais? Às vezes é bom a gente falar, queridos. É bom a gente falar, abrir o coração. Jerusa. Existe hoje eu estava lendo sobre a questão de nós da tristeza, né, até a noite e a alegria de manhã, né? E o outro texto era Mateus 8:27, diz respeito às pessoas quando falaram sobre Jesus, elas falam assim: que homem é este que até os ventos e o mar obedecem? Então, assim, é bem simples, uma questão de a gente olhar os olhos, voltar os olhos para o Senhor, né? Porque nós somos das pessoas que devemos ser mais felizes do mundo, né? Como aquelas pessoas que veem a história, né? Sabe aqueles filmes de herói e você sabe que o herói vai vencer, né? Então nós estamos junto com aquele que vai trazer alegria final, né? E já nos dá alegria hoje, né? Na esperança que temos do futuro e nas coisas que Deus tem nos mostrado para nós, para as nossas vidas e para a vida de outras pessoas, né? Então, assim, a questão de que os nossos olhos não se foquem nos problemas, não estejam focados no problema, mas sejam focados no Senhor, e que a gente saber também que nós podemos ser usados, né, para ajudar um outro irmão que de repente tem alguma dificuldade, tem alguma situação, né, e que nós estaremos sendo usados por Deus. E lembrando os discípulos, né, foram chamados para serem ovelhas no meio, né, de lobos, né, ovelhas levadas ao matadouro. Então, e como os apóstolos, como os discípulos se alegraram em estar sendo participantes do sofrimento de Cristo. Então, assim, esse vírus, né, em todo esse contexto, ele não é nada, né? O que a gente tem que lembrar é que a vida também aqui é provisória, então o próprio medo, né, não deve tomar nosso coração, e que diante da tempestade, né, a gente não olhar para a tempestade, olhar para quem está conosco no barco, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Posso comentar alguma coisinha aqui, Evaldo? Pode. Não, essa palavra veio só mesmo estar confirmando, né, tudo que a gente está passando, e Deus só mostrando mesmo que mesmo que se o barco afunda, Deus tem um propósito e Ele está no controle de tudo, né? Lá no trabalho, o pessoal estava até brincando, começou toda essa turbulência aí desse parar trabalho, essas coisas todas, né? As dificuldades que todo mundo está passando aí, financeira, está todo mundo no mesmo barco. Aí o pessoal que trabalha com a gente lá
até fica brincando assim, você, Danilo e eu, meu irmão, que nós somos dono da empresa, o pessoal ficava brincando. Vocês são, quem conhece o Titanic aí sabe da história, né? O Titanic afundando e os caras do violino lá tocando, né? Parece que não estava nem preocupado com o que estava acontecendo. Aí eles ficam brincando que a gente é os caras que estão tocando violino. Mas assim, a gente não pode... Claro que preocupado a gente fica e não pode desanimar, né? Porque às vezes a gente pensa em a situação financeira, mas a gente tem que lembrar que não é tudo. A situação financeira não é tudo, que Deus está no controle. E o que o Anderson me ligou um dia que falou, lembra do que Deus já fez no passado. O que Deus fez até hoje, as outras dificuldades que nós passamos, vencemos. Então, foca naquilo, no que você já passou. E não desanime. E é o que a gente tem focado, e sabendo que, igual o que falou hoje, mesmo que o naufrágio aconteça, Deus tem um propósito em tudo. Então, temos que ter confiança, temos que ter fé e prosseguir. E tirar proveito de tudo de toda a situação, porque em tudo tem o lado bom da história. Quando é que nós tivemos a oportunidade de poder estar em família? E eu tenho um menino pequeno agora que começou a dar os primeiros passinhos. Hoje eu estava comentando com a Daiane. Às vezes, se eu estivesse trabalhando, eu ia perder esse momento de acompanhar ele ali, dando os primeiros passinhos. E a oportunidade de estar poder orando junto com ele, com o Caio e com a Daiane, no almoço, no jantar, em todas as refeições. Então, todos os momentos que nós temos em família, assim, junto, tá podendo, à noite, ler a Bíblia, tá tendo tempo em família. Então, temos que tirar proveito desse tempo que Deus está nos dando agora, né? E é essa palavra que eu tenho que dar. Eu tinha um ditado que a gente falava muito lá, se a vida te dá um limão, faça uma limonada dele, né? Então, por mais amarga que seja, tem o lado bom, dá para fazer um suco muito bom. Então, vamos tirar proveito dessa situação e saber que Deus está no controle mesmo. De cada momento que nós estamos passando agora, Ele está no controle de tudo. A Daiane quer falar alguma coisinha também? Não, eu só quero comentar, testemunhar também que esses dias agora eu tenho andado com o coração inquieto, orando. Quando eu tenho meus momentos com o Senhor, eu tenho orado que eu quero mais do Senhor. Eu quero mais do Senhor. E hoje eu estava orando e eu pedi que o Senhor falasse. Eu falei, Senhor, eu quero que você fale, eu quero escutar de fato a tua voz. Para acalmar meu coração que está inquieto. E a palavra do Sérgio veio de encontro com a minha oração do Senhor. Eu ouvi o Senhor e Ele me respondeu. Então, o meu clamor que eu fiz mais cedo veio através da tua vida a resposta, Sérgio. Eu louvo ao Senhor, porque eu pude escutar Ele falando diretamente comigo. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos. Alguém mais? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Amém, irmão? Valdo? Oi, fala, Jonas. Oi. Glória a Deus pela palavra. Hoje mais cedo, a gente teve um tempo e conversou sobre a armadura que a gente precisa vestir, calçar, o escudo, o capacete. E no momento que a gente comentou sobre o escudo, falando que o escudo ele é direcional. Então, para que o escudo funcione, eu preciso prestar atenção
aonde está o inimigo para eu conseguir me defender dos ataques. Se eu estiver distraído e o inimigo estiver atrás, ele acerta. E algo que me veio assim que ele comentou, assim que ele leu a passagem que a serpente ela morde a mão de Paulo, eu lembrei que a vontade do Senhor ela está acima, inclusive da nossa postura, da nossa reação, da nossa atenção, mas mesmo assim, eu preciso descansar porque o nome dele vai ser glorificado. Ou seja, a cobra, ela mordeu Paulo. Ela mordeu Paulo. Não é porque ela mordeu Paulo que o propósito do Senhor ele se perdeu, ou Paulo ficou desesperado porque a cobra mordeu ele. E às vezes vem uma certa falta de segurança de eu acho que eu estou fazendo tudo certo, então nada pode me ferir em algum ponto. E se algo me ferir, assim como o Franco comentou, eu posso ficar na dúvida se de fato eu estava fazendo a coisa certa. E eu gostei muito da palavra, que mostra que a gente precisa ter fé, porque a gente conhece a verdade. Glória a Deus, a gente teve a oportunidade de conhecer a verdade, e a gente não pode abrir mão da verdade. Então a gente sabe qual é a verdade. Então a gente tem que tomar posse da verdade. Se vier qualquer coisa que não bata com a verdade, a gente rejeita, a gente repreende e a gente abraça a verdade. Então, estou fazendo o que eu tenho que fazer. Cobra mordeu? A cobra mordeu, gente. O nome do Senhor vai ser glorificado para mostrar para o povo que ele é maior do que o veneno da cobra. E é isso. Né? Foi glória a Deus pela palavra. Amém. Amém, irmãos. Mais alguém? Amém, Franco. Quer falar alguma coisa, Franco? Fala aí, Franco. Eu quero deixar com vocês aqui, ouvindo todos vocês, cada palavra, desde o primeiro irmão que falou sobre a parábola do semeador, depois a irmã que citou Romanos lá, mas essa palavra do Carlos, essa última agora, do Jonatas, eu quero deixar um texto com vocês, um texto para vocês meditarem, pensarem, orarem sobre ele. O que acontece? Todos nós, como eu falei, temos promessas pessoais particulares, né? Porque Deus trata com a gente, Deus quebra o nosso individualismo, mas Deus não tira de nós a nossa individualidade, né? Quando nós nos convertemos a Jesus Cristo e fomos... na verdade, nós nascemos nessa família, né? Não, a igreja não é um clube que a gente entra e sai, a gente nasce nela. Então, quando a gente nasceu na família de Deus, nós fomos confrontados por muitas verdades e uma delas confronta diretamente, várias delas confrontam diretamente o nosso egoísmo, nosso egocentrismo, nosso individualismo. Mas a nossa individualidade, ela permanece. E como indivíduo, a gente tem palavra de Deus, pessoal. A gente tem promessa muito clara de Deus. Inclusive, Carlos, eu ouvindo você, isso me veio muito forte, né? O que a gente precisa quando a gente tem uma promessa de Deus? Eu vou lembrar uma coisa que você já sabe também. Perseverança, Carlos, é uma credencial apostólica. Quando alguém é enviado, quando alguém vai para algum lugar, quando alguém é enviado pelo Senhor, ele tem que ter perseverança, ele tem que ser pescador mesmo. Por quê? E pescador é perseverante. Eu acho que até por isso que no time de Jesus é mais pescador do que tudo. O cara tem que ser perseverante. Tem que perseverar. Às vezes o pescador passa a noite toda sem pegar nada. Na hora de ir embora, lavando a rede, ele vai pegar alguma coisa. Vai começar a vida, recomeçar. Então, perseverança é muito fundamental, é muito fundamental. É uma credencial apostólica, né? Nós, no primeiro momento, a gente não vê muito resultado das coisas que a gente está fazendo, mas graças a Deus que a gente não é pragmático.
A gente não vive de resultado. Inclusive, a gente nem foi chamado para dar resultado. A gente foi chamado para fazer a vontade de Deus. Talvez um dia Deus diga assim, eu usei o Carlos, estive entre vocês por 3 anos, 4 anos, vocês não me ouviram. Talvez Deus queira usar isso para julgar, como Jesus falou do povo da geração dele, ele falou, olha, Nínive vai se levantar no dia do juízo e vai condenar vocês todos. Porque Jonas chegou lá. Jonas passou em Nínive por 3 dias, porque era o tempo para ele percorrer a cidade toda. Falou uma mensagem de juízo total, Jonas só falou juízo. Não chamou arrependimento, não chamou nada, só falou daqui a 40 dias isso tudo vai ser destruído, ponto. Não falou mais nada, não deu opção para ninguém. Tal. E toda aquela gente se converteu, cara. Toda aquela gente se arrependeu. O arrependimento bateu com força do maior até o menor. E Jesus falou assim, olha, essa gente vai se levantar no dia do juízo e vai condenar vocês, porque tem alguém aqui que é maior que Jonas. Então você é um filho de Deus, você foi enviado em nome de Jesus, você não está ali para dar resultado, você não é pragmático. Você está ali para fazer a vontade de Deus. Seja lá qual for. Se Deus prometeu, a única coisa que a gente precisa é o que eu quero deixar para todos vocês aqui, amados. É a palavra do autor da carta aos Hebreus, que muitos pensam que é Paulo, né? Eu também acho que em algum momento que seja. E lá no capítulo 10, no versículo 35, ele vai dizer assim, 35 em diante do capítulo 10 de Hebreus, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, ele vai dizer, tendes necessidade de perseverança. É um atributo aí. Carlão. Perseverança. Para quê? Para quê? Não por quê. É para quê? Está falando do propósito da perseverança. Havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, quando a gente faz a vontade de Deus e permanece dela, a gente alcança aquilo que Deus nos prometeu. A promessa tem uma contrapartida nossa. A gente tem que perseverar fazendo a vontade de Deus. E agora uma palavra pessoal para você e para a tua esposa. Escuta o versículo 17. Porque ainda dentro de pouco tempo, escuta o que eu estou te falando, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, vocês, porém, não são dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Você é um infante. Até que eu me lembre, você é um infante. Se eu me lembro, é isso aí. Infantaria, meu amado. Retrocede, não. Acho que é por isso que Deus chama alguns infantes. Ele chamou alguns pescadores. Ele também chama infante. Retrocede, não, irmão. Batalha está comendo solta, mas assim diz o Senhor. Eu vou falar aqui o que eu tenho certeza que Deus está me dando para tudo. É uma questão de tempo. Tá? Mais um pouco de tempo que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Que tem que virar e não vai tardar. Guarda o coração de vocês aí, persevera no Senhor e vocês vão colher o fruto que Deus quer. Amém? Abre mão de todo o resultado humano e fala com o Senhor, eu não vim aqui atrás de resultado, vim aqui para fazer a tua vontade, seja lá qual for. Eu falei e tu vai ser glorificado na minha vida, na vida da minha família. No nome de Jesus. Era isso que eu queria dizer. Obrigado, amém, irmãos, pela oportunidade e privilégio de estar com vocês aqui, tá? Tá bom, Mato? Obrigado. Anderson, Evaldo, convite. Tá? Obrigado pelo convite. Não achei que ia ser tão bom. Eu tenho que confessar isso para vocês. Amém. Não achei que ia ser tão especial, de tanta presença de Deus. Vamos marcar outro. Vamos marcar, eis-me aqui. Só de raiva vamos marcar outro. Infantaria só faz isso. O soldado não apresenta planos, o soldado recebe ordens. Amém. Cumpre. Tá? Agora, Beijo grande.